Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 11 de novembro de 2020. Faltam apenas 50 dias para acabar o ano. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos agora, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou que um painel independente formado por 13 especialistas investigará a atuação do próprio órgão durante a pandemia. A prioridade será analisar se as primeiras notificações do novo coronavírus na China foram dadas a tempo e se a OMS possui competência, estrutura e financiamento adequados para prevenir e responder a uma pandemia. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Causa da morte de voluntário da vacina Coronavac foi suicídio, diz polícia. Prejuízo da Embraer dobra no terceiro trimestre para 649 milhões de reais. Candidatos com patrimônio acima de 300 mil reais pediram auxílio emergencial na região. Preço da cesta básica registra em outubro a maior alta do ano no Vale do Paraíba. Caraguatatuba é selecionada para mostrar cultura caiçara em edição online do Revelando São Paulo. Itália caminha para epidemia incontrolável. Alerta órgão de saúde. Ceni apresentado como técnico no Flamengo. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje vou falar sobre os erros tremendos dos institutos de pesquisa eleitoral nos Estados Unidos. Sobre o impeachment do presidente do Peru, que seria impossível acontecer no Brasil com o presidente do Brasil em caso semelhante. Vou falar sobre a atitude da Anvisa, que foi muito responsável em relação ao teste da vacina chinesa, que provocou uma morte, em que houve uma morte, e agora tem que apurar o que foi que houve. E também a condenação de um senador que foi governador de Roraima há 7 anos e meio. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h16. Repita. 7h16. A causa da morte do voluntário que participava dos testes da vacina Coronavac foi suicídio, segundo o boletim de ocorrência. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, havia suspendido temporariamente os testes do imunizante que é produzido pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Ao fazer o anúncio, o órgão citou o evento adverso grave, mas não deu detalhes sobre o motivo específico que levou à suspensão. Pouco depois da divulgação da causa da morte do voluntário, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou em entrevista coletiva que, obviamente, não havia essa informação. A expectativa do diretor é a de que, após os esclarecimentos, a Anvisa retome os estudos ainda nesta semana. O presidente Jair Bolsonaro ironizou ontem a decisão da Anvisa de interromper o estudo clínico da vacina Coronavac. Ele frisou que o governador de São Paulo, João Dória, queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. Ressaltou que é contra a obrigatoriedade da vacinação e disse que é mais uma que Jair Bolsonaro ganha. O ministro Ricardo Lewandowski deu 48 horas para a Anvisa explicar os critérios de estudos da Coronavac. O presidente Jair Bolsonaro, ao comemorar a suspensão dos testes, disse que o Brasil precisa deixar de ser país de maricas. Eu fico analisando uma coisa, o presidente Jair Bolsonaro, dá a impressão que ele não governa o país, dá a impressão que ele compete.
Ele é um competidor no país, ele compete com o João Dória, ele compete com o governador do Rio de Janeiro, ele, na verdade, ele não está preocupado com o país, não fala bobagem, que é um país de maricas. Eu concordo com ele, até porque senão ele não estaria no poder, né? Porque infelizmente não foi essa a intenção do povo, da maioria das pessoas que votou nele, essa não era a intenção, é que realmente tivesse um bom governo. Infelizmente ele está perdendo a mão do país, lamentável. Nenhum eleitor pode ser preso até 48 horas após o término da votação do primeiro turno, no próximo domingo, dia 15. A proibição de prisão 5 dias antes da eleição é determinada pelo Código Eleitoral, que permite a detenção nos casos de flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. O flagrante de crime é configurado quando alguém é surpreendido cometendo uma infração ou acabou de praticá-la. De acordo com o Código de Processo Penal, se um eleitor é detido durante perseguição policial ou se é encontrado com armas ou objetos que sugiram participação em um crime recente, também há flagrante delito. No caso de candidatos, desde o dia 1º de novembro, eles não podem ser presos, a menos que seja em flagrante ato criminoso. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem vários pontos de lentidão na chegada a São Paulo. A partir de Guarulhos, a gente tem trânsito lento agora no quilômetro 209 na pista expressa e também no 219 na pista marginal. Ambos os pontos aí na altura de Guarulhos. E tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro, na altura do 209 na pista expressa também Guarulhos. Todos os pontos aí por causa do excesso de veículos neste momento. A rodovia Ailton Senna também já segue com trânsito lento neste momento. A lentidão vai ali do quilômetro 26 até o quilômetro 24, excesso de veículos também. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, tem trânsito tranquilo, tanto no sentido interior quanto no sentido capital. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, só que tem tempo nublado, tem alguns trechos ainda com neblina e pistas molhadas, principalmente ali começando na altura do quilômetro 81. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem trânsito fluindo bem também, tempo nublado, alguns trechos com neblina e também pistas molhadas em pontos variados da rodovia. A Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre e tempo nublado no trecho de Serra e tem pare e siga por conta das obras de duplicação. No trecho de Planalto, também com trânsito livre e a mesma situação, tempo nublado e alguns pontos com neblina também. Atenção para obras que começam a partir do quilômetro 64, aí no finalzinho do trecho de Planalto. 7h21. Repita. 7h21. O prejuízo da Embraer dobrou no terceiro trimestre em comparação ao mesmo período do ano anterior, chegando a 649 milhões de reais. O resultado reflete, entre outros pontos, a queda da receita da companhia e a piora no resultado financeiro. A receita da fabricante de aeronaves somou 4 bilhões de reais, o que representa uma queda de 12,8% na comparação anual. Os custos também caíram, mas numa velocidade menor. A queda foi de 6,9% para 3,79 bilhões de reais. A margem bruta, indicador que mede o resultado das vendas após os custos sobre a receita, caiu 5,9 pontos percentuais, passando de 13,2% para 7,3%. O resultado operacional antes do financeiro e dos tributos ficou negativo em 197 milhões de reais. Um ano antes, era negativo em 80 milhões e meio de reais. Um pente fino feito pelo Tribunal de Contas da União mostrou que 196 candidatos nas eleições municipais na região declararam patrimônio acima de R$300 mil e receberam o auxílio emergencial. Na região, há 22 candidatos que declararam patrimônio superior a R$1 milhão e receberam a verba do programa. O levantamento foi feito pelo TCU, cruzando com os dados do Ministério da Cidadania, que recebeu os pedidos de auxílio. Na lista, candidatos de várias cidades, entre elas Aparecida, Caçapava, Caraguatatuba, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, São José dos Campos, Taubaté e Tremembé. A lista com os nomes está disponível em uma planilha no site portal.tcu.gov.br. Melhor nem comentar, né? Impressionante isso. Agora são 7h23 e o Banco Central projeta aumento de 3,2% do custo de vida do brasileiro e tombo de 4,8% na economia em 2020.
Custo de vida do brasileiro deve aumentar 3,2% em 2020. A nova projeção de inflação aparece no Boletim Focus do Banco Central, que reúne a opinião das principais instituições financeiras do país. Foi a 13ª edição seguida, na qual esse número aumentou. Num primeiro momento, com a crise do coronavírus, os economistas alertaram que os preços poderiam despencar, o que de fato aconteceu lá atrás com alguns produtos e serviços, quando a quarentena derrubou o consumo, caso, por exemplo, da gasolina. Porém, com a retomada das atividades em várias regiões do país, sem falar em fatores como a alta do dólar e o aumento das exportações de vários alimentos, que reduziram a oferta por aqui, os preços subiram com força nos últimos meses. A projeção de inflação ainda está abaixo dos 4,31% registrados no ano passado, mas especialistas alertam que é preciso ficar atento a essa disparada dos preços, principalmente porque parte da população tem sofrido uma perda de renda, inclusive pelo aumento do desemprego. O lado bom é que essa retomada das atividades reduziu o impacto da crise na economia do país como um todo. Em junho, o Banco Central chegou a projetar um tombo de 6,54% no PIB de 2020. Agora, a previsão é de uma queda menor, na casa de 4,8%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. 7h25. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h28. Repita. 7h28. O preço da cesta básica no Vale do Paraíba registrou em outubro a maior alta do ano, segundo o Núcleo de Pesquisas Econômicas da Unital. No mês, o aumento no valor da cesta foi de 4,11% com relação a setembro. Já no acumulado do ano, o preço da cesta está quase 10% mais cara. Segundo o órgão, a cesta básica em outubro ficou R$ 74,00 mais cara na região, com preço médio de R$ 1.875. O NUPES avalia que o aumento dos preços segue uma tendência, principalmente dos produtos que puxaram a alta da inflação nos meses anteriores, como o arroz, o óleo de soja e a carne bovina. A equipe de agentes de controle da dengue do Centro de Controle de Zoonose CCZ de Caraguatatuba iniciou neste mês a avaliação de densidade larvária, ADL, em todo o município. Ao todo, 600 casas irão receber a visita de um dos agentes com o objetivo de combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus. Elas foram escolhidas através de sorteio. A intenção é terminar a avaliação no fim do mês. A ação funciona para dar uma direção de como será a infestação e como a equipe irá realizar o trabalho de combate. Além disso, os agentes ainda dão informações aos moradores sobre a importância da luta contra o mosquito. De acordo com a vigilância epidemiológica, até semana passada foram registrados 700 casos de dengue na cidade, com a última notificação em agosto. Não há óbito. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quarta-feira o céu ainda ficará com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora na região, mas principalmente a partir da tarde. As temperaturas máximas apresentam um leve declínio. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser de 28 graus. Neste momento temos 20 graus. Agora 7h30. Repita. 7h30. O Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, avançou 2,67% na primeira prévia de novembro, segundo divulgou ontem a Fundação Getúlio Vargas, pressionado principalmente pelo preço no atacado. Com esse resultado, a taxa em 12 meses passou de 19,45% para 23,79%. Nos primeiros 10 dias de outubro, o índice havia registrado taxa menor, de 1,97%. O IGPM é utilizado
usado como referência para correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis. Ele sofre uma influência considerável das oscilações do dólar, além das cotações internacionais de produtos primários como as commodities e metais. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, definiu ontem pena de 7 anos e 6 meses em regime semiaberto para o ex-senador Waldir Raupp, do MDB. Ele foi condenado em outubro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os crimes estão relacionados a uma doação de R$500 mil para a campanha eleitoral de Raupp em 2010, investigada pela Operação Lava Jato. O julgamento foi interrompido em 6 de outubro, quando a condenação já tinha sido definida, mas o cálculo da pena ainda estava em aberto. A esse respeito, só tinham votado o relator, ministro Edson Fachin, e o ministro Celso de Mello. Na sessão de ontem, venceu o voto de Fachin pelos 7 anos e 6 meses de reclusão. A punição inclui ainda pagamento de 225 salários mínimos, reparação de danos materiais e morais de R$1 milhão, interdição para exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza pelo dobro do tempo das penas aplicadas, ou seja, 15 anos. Uma eventual prisão só deve ser decretada após o julgamento dos recursos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, testou positivo para a Covid-19. O anúncio foi feito ontem à noite através de uma nota. O comunicado diz que ele está assintomático, que está sendo cuidado pelo infectologista Davi Uip e que está isolado em sua residência em São Paulo, de onde vai manter aí as suas atividades profissionais normais nos próximos dias. Horas antes de comunicar o diagnóstico, o ministro participou por videoconferência de uma sessão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Além de Moraes, outros ministros do STF testaram positivo para a Covid-19 nos últimos meses, incluindo Luiz Fux, presidente da Corte, Dias Toffoli e também Carmen Lúcia. A Agência Espacial Norte-Americana NASA entra na reta final dos eventos preparativos para o pré-lançamento e para o lançamento da missão tripulada SpaceX Crew One, em direção à Estação Espacial Internacional. A viagem em um foguete Falcon 9 está prevista para o dia 14 de novembro, partindo do complexo de lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida. A chegada à Estação Espacial deverá ocorrer no dia seguinte ao lançamento. De acordo com a agência, tanto o lançamento como as atividades de pré-lançamento e a atração serão transmitidos ao vivo pela NASA Television e no site da agência. Este é o primeiro voo de rotação da tripulação da espaçonave, após a certificação da NASA para voos regulares para a Estação Espacial, como parte do programa de tripulação comercial da agência. 7h33. Repita. 7h33. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h36. Repita. 7h36. E 29 escolas no Vale do Paraíba passam a ter educação em tempo integral em 2021. E sobre esse assunto, Clemente Lemes conversou com o subsecretário de Articulação Regional da Secretaria de Educação do Estado, Henrique Pimentel. O governador João Dória e o secretário da Educação, Rocieli Soares, anunciaram na última quinta-feira que mais 400 escolas da rede estadual passarão a fazer parte do programa de ensino integral. O total de unidades que funcionam nesta modalidade vai aumentar de 364 escolas em 2018 para 1.064 a partir de 2021, representando um crescimento de mais de 300%. E sobre esse assunto eu converso agora com o subsecretário de Articulação Regional da Secretaria da Educação do Estado, Henrique Pimentel. Secretário, bom dia. É isso mesmo? Bom dia, Clemente. É isso mesmo, né? Então, estamos batendo a marca aí de mais de 1.000 escolas, né? Chegando a 1.064 escolas. A meta do governo do estado era que a gente chegasse nesse número em 2023 e a gente já conseguiu fechar esse número esse ano de 1.064 escolas, chegando a mais de 500 mil de vagas, né, de ensino integral em todo o estado. E essas
as novas escolas, secretário, começam a partir de 2021, como foi informado. A gente sabe que está nessa pandemia, as aulas estão praticamente todas elas online. Você acredita que a partir de 2021, fevereiro do ano que vem, as coisas realmente mudem? Olha, a gente, na verdade, ainda está com a maior carga, né, no online, mas já temos escolas retornando em várias regiões, né, inclusive aí no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, é um dos lugares onde a gente está com escolas retornando há bastante tempo já, né, escolas já atendendo no modelo presencial, com menos alunos, né, com algumas restrições de distanciamento, de novas regras aí, mas a ideia é que no ano que vem a gente já possa retornar com um pouco mais de normalidade, né, ou seja, com uma periodicidade um pouco maior de dias letivos que os estudantes irão presencialmente nas escolas, mas ainda certamente com algumas restrições em decorrência dessa pandemia, né. Isso, logicamente, vai demandar da presença, da chegada da vacina, né, contra a Covid-19. Você acredita que isso será possível? A vacina ela não é uma condição para a gente retornar às atividades presenciais nas escolas, né? Tanto não é que a gente já fez esse retorno hoje em dia. O que a gente sabe é que a vacina nos dará efetivamente mais segurança para isso, né? Será feita essa presença dos alunos nesse programa de ensino integral? Como os pais deverão agir daqui para frente, secretário? Olha, o que muda no ensino integral, né? O estudante passa mais tempo na escola, né? Mas também ele desenvolve projetos, né, dentro da unidade escolar que visam muito o protagonismo juvenil. Então, que mudança que os pais podem esperar aí, né, nos seus filhos dentro desse programa? Jovens mais protagonistas, jovens que têm um foco claro, né, no seu projeto de vida, no que eles querem para o futuro, jovens que têm um trabalho maior em relação à sua oralidade, ao seu posicionamento, né, mais focados aí nesse compromisso com o seu futuro daqui para frente. A gente vê essa mudança muito claramente nos jovens e certamente uma escola ainda melhor para cada um dos estudantes, né? As nossas escolas de tempo integral, elas têm o dobro do desempenho, né, em relação ao IDEB, por exemplo, das escolas regulares. As 33 melhores escolas do estado de São Paulo no IDEB são as escolas de tempo integral, então isso só mostra para a gente que é um investimento que realmente vale a pena. E qual será a faixa etária desses alunos, secretário? Olha, a gente tem escolas agora entrando no programa de ensino fundamental 2, né, ou seja, 6º ao 9º ano, e também de ensino médio. Esse é o nosso foco, né? Nosso foco, na verdade, sempre foi o ensino médio. Conseguimos virar um bom número de escolas aí nessa etapa, priorizando essa etapa frente às outras nesse momento. Com relação, secretário, a presença dos alunos nas escolas, a gente sabe que aluno não aguenta ficar o dia todo em escola, né? Então tem que ter a parte lúdica também. O governo do estado, da educação, pensou nisso também, secretário? Olha, as escolas de ensino integral, elas hoje apresentam o menor número em relação à evasão escolar, né? O que já mostra que o programa tem sim uma boa aceptabilidade aí com os estudantes que estão nele, né? Mas ele inclui também, dentro do currículo da escola de tempo integral, atividades como de educação física, as atividades como os clubes, que são atividades feitas pelos estudantes, né? Os estudantes formam os clubes ali de acordo com as áreas de interesse que eles têm, as próprias eletivas, né? Então é sim uma escola que mescla, né, a parte do curricular com a parte socioemocional, e isso de forma muito integrada para que o estudante possa ter, né, essa vivência completa dentro do ambiente escolar. Quando se fala em educação, não tem como não falar em investimento financeiro. O governo do estado preparou isso também, a meta dele para investimento ano que vem é maior do que esse ano, secretário? Com certeza, né? Acho que a gente sempre tem um foco muito grande em eficiência do gasto, né? Não é só investir mais, mas também gastar melhor, né? Então, ou seja, a gente está aqui trabalhando com um modelo que o investimento é muito grande para a gente conseguir virar esse número de escolas, mas também a gente está analisando muito criticamente o nosso orçamento e fazendo cortes naquilo que não é prioridade nesse momento e focando no que a gente sabe que dá resultado, como, por exemplo, as escolas de tempo integral. Muito bem, você com o Henrique Pimentel, subsecretário de Articulação Regional da Secretaria Estadual de Educação, a quem agradecemos pela entrevista. Secretário, muito bom dia, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Jovem Pan no Jornal da Manhã. Obrigado, bom dia, bom trabalho. 7h42. Repita. 7h42. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,38, com alta de 0,30%. O dólar manteve-se praticamente estável ontem, encerrando o dia vendido a R$ 5,39, com alta de 0,04%.
O Ibovespa fechou também em alta pelo sexto pregão consecutivo, flertando com níveis pré-pandemia. Subiu 1,49% e fechou em 105.055 pontos. Nos Estados Unidos, o Dow Jones subiu 0,8% para 29.392 pontos e o Nasdaq recuou 1,41% para 11.549 pontos. E vamos à boa notícia. Caraguatatuba foi selecionada e terá a cultura caiçara representada na edição 2020 do Revelando São Paulo Online. O evento, que busca o fomento das tradições e da cultura paulista, será realizado entre este mês e o próximo pela plataforma culturaemcasa.com.br. A programação e as datas das apresentações do município serão divulgadas em breve. O Revelando SP Online é uma ação de valorização da cultura tradicional paulista, organizada em um festival online, no qual os municípios do estado de São Paulo se fazem representar através de suas tradições culturais. Ao todo, o evento recebeu 480 registros, sendo 120 de cada categoria. Entre eles estão artesanato, culinária, mestres e manifestações culturais. O Superior Tribunal de Justiça retomou ontem a contagem de prazos processuais e as sessões de julgamento virtual de alguns de seus colegiados. Mas os julgamentos por videoconferência que estavam agendados para ontem tiveram a retomada adiada em uma semana. Todas as 6 turmas do tribunal que julgam processos de natureza civil e penal cancelaram as sessões por videoconferência que estavam agendadas para ontem. A maioria dos processos foi inserida na pauta da semana que vem. A medida ocorre por causa de instabilidades pontuais e para assegurar todas as garantias às partes, informou o STJ em comunicado. Todas as sessões de julgamento do STJ virtuais ou por videoconferência foram subitamente interrompidas na terça-feira passada, após o tribunal ser alvo de um ataque cibernético. A Polícia Federal investiga a invasão. 7h45. Repita. 7h45. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. 7h48. Repita. 7h48. Ao menos 1.593 servidores do governo federal são candidatos nestas eleições. Esses funcionários foram obrigados a solicitar uma licença para atividade política que dura de 3 a 6 meses, dependendo do cargo. Segundo o Ministério da Economia, o servidor não tem a opção de abrir mão da remuneração nesse tempo, apesar de estarem afastados do cargo. Em apenas um mês, o salário desses servidores chega a 15 milhões e meio de reais, ou seja, considerando o tempo mínimo de licença, esse montante é de 46 milhões. É provável, porém, que os valores sejam ainda maiores, principalmente quando considerados os servidores do Legislativo e do Judiciário, além de funcionários públicos das esferas municipal e estadual. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Após o início das atividades na última segunda-feira, a seleção brasileira fez seu segundo treino na tarde de ontem, agora com um grupo quase completo. Apenas Danilo, Gabriel Jesus, Douglas Luiz e Everton Ribeiro ficaram de fora das atividades com bola, além de Neymar, que corre contra o tempo para se recuperar e poder jogar o segundo jogo. No campo, Tite dividiu o elenco para treinar movimentações defensivas em uma parte e movimentações ofensivas na outra. Alain e Bruno Guimarães
se revezaram na posição de Casemiro à frente da zaga. Tanto o volante titular como o Fabinho estão lesionados e foram cortados da convocação. Depois, o trabalho de cerca de 1 hora terminou com um exercício de confronto entre 3 atacantes e 2 defensores. O Brasil volta a treinar hoje, quando já deve ter o grupo completo, com a exceção de Neymar, e pode esboçar uma escalação para a partida contra a Venezuela. Os brasileiros recebem os venezuelanos na sexta-feira pela 3ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa. Rogério Ceni, já anunciado oficialmente como novo técnico do Flamengo na manhã de ontem, foi apresentado no início da tarde e concedeu entrevista coletiva. Ele assume a equipe rubro-negra após o espanhol Domènech Torrent não resistir às 2 goleadas seguidas no Campeonato Brasileiro diante de São Paulo e Atlético Mineiro. Com 10 gols sofridos nos últimos 3 jogos na competição, Ceni chega com a missão de ajustar a defesa. Hoje uma decisão à frente, um novo duelo com São Paulo, desta vez no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A torcida do São Paulo foi ao aeroporto de Congonhas na tarde de ontem apoiar o time no embarque rumo ao Rio de Janeiro. O São Paulo enfrenta o Flamengo hoje às 9h30 da noite no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com os sinalizadores e bandeiras, os torcedores incentivaram os jogadores e o técnico Fernando Diniz nas redes sociais. Desde a madrugada, São Paulinos subiram a hashtag Fechado com Diniz em apoio ao atual treinador, frequentemente criticado na internet. O Botafogo apresentou ontem o técnico argentino Ramon Dias, de 61 anos, no estádio Newton Santos. O treinador assume o time em uma situação delicada na zona de rebaixamento, mas prometeu mudanças rápidas na postura da equipe já na próxima partida contra o Bragantino. O novo técnico do Botafogo desembarcou no Rio na madrugada de domingo, mas terá de se ausentar do Brasil antes mesmo de estrear. Ele viaja para realizar um procedimento cirúrgico e deverá ficar afastado por pelo menos 10 dias. O treinador só deve estrear à beira do campo diante do Fortaleza no dia 22 de novembro pela 22ª rodada do Brasileirão. O Santos tem mais 7 jogadores com Covid-19. Alisson, Alex, Jobson, Diego Pituca, Sandri, Jean Mota e Vladimir. Eles se juntam a João Paulo, Madison e Lucas Veríssimo. O Peixe também tem positivados na comissão técnica, além de Cuca, os auxiliares Eudes e Cuquinha, entre outros funcionários. A equipe deve passar a ser dirigida pelo preparador físico Omar Feitosa, com a ajuda do auxiliar Marcelo Fernandes. O Alvinegro fará as contraprovas e ainda não recebeu todos os resultados. Todos os jogadores e funcionários passaram pelo teste na tarde de ontem, no CT Rei Pelé, dentro de seus carros no estacionamento. O exame PCR será realizado amanhã. Super desfalcado, o Peixe enfrentará o Internacional no sábado na Vila Belmiro pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro não descarta pedir o adiamento da partida. O Corinthians continuou com seus treinos ontem e o técnico Wagner Mancini comandou as atividades com o intuito de ajustar a equipe para a partida difícil contra o Atlético Mineiro no sábado, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão estimulou a agilidade, o pensamento rápido e o aprimoramento dos passes em situação de pressão. Posteriormente, o comandante organizou um treinamento tático. O dia contou com uma boa notícia para o Alvinegro, pois o meia Rony retornou ao time após ter se recuperado de dores no joelho. O jovem Gabriel Pereira, que está com lesão muscular na coxa, já iniciou a transição física. Após se tornar o maior vencedor da Fórmula 1, Lewis Hamilton está prestes a igualar o recorde de 7 títulos de Michael Schumacher. E isso pode acontecer já no Grande Prêmio da Turquia, neste fim de semana. Para isso, basta que Hamilton vença em Istambul. Se o britânico for segundo colocado com vitória de Valtteri Bottas, basta que ele impeça o companheiro finlandês de anotar a volta mais rápida e receber o ponto extra pelo feito. E hoje, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem Bahia e Fortaleza às 18h45. Pela Copa do Brasil, nas quartas de final, tem Palmeiras e Ceará às 4h30 da tarde, Cuiabá e Grêmio às 7h da noite, e Flamengo e São Paulo às 9h30 da noite, também às 9h30, Internacional e Atlético Mineiro. 7h54. Repita. 7h54.
O Instituto Superior de Saúde, ISS, órgão ligado ao governo da Itália, afirma em relatório que o país se encaminha para uma rápida piora da pandemia de coronavírus e que a situação pode se tornar incontrolável em breve. Todas as regiões e províncias autônomas estão classificadas no risco alto de uma epidemia não controlável e não gerenciável no território, ou em risco moderado, com alta possibilidade de progredir para o risco alto nas próximas semanas. O documento alerta que a maior parte do país já está no cenário 3 de 4 possíveis, o que confirma uma situação complexamente e difusamente muito grave em todo o território. O texto ainda destaca que continua a aumentar o número de casos não reconduzíveis à cadeia de transmissões conhecidas, que quase dobraram em 2 semanas. Considerando os dados até o dia 7 de novembro, a Lombardia é a região com o índice de transmissão RT mais alto. Cada 10 pessoas estão contaminando pouco mais de 20. Na rodovia, o acostamento é uma faixa de segurança para ser utilizada em casos de emergência. Utilizar o acostamento de maneira irregular como faixa de tráfego ou para ultrapassagem, além de gerar perigo para todos os motoristas da via, é considerada infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Com o objetivo de conscientizar os motoristas, a CCR Nova Dutra inicia neste mês a campanha de orientação sobre o uso correto do acostamento. Dados da concessionária revelam que de 1º de janeiro até o dia 30 de setembro de 2020 foram registrados 466 acidentes relacionados à parada no acostamento e registrados 6 atropelamentos. A Caoa Sherry doará mais de 1 milhão de máscaras cirúrgicas para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que serão usadas por mesários e eleitores nas eleições municipais no próximo domingo. A montadora faz parte de um grupo de 25 empresas e associações que atenderam ao aviso de manifestação de interesse do órgão da Justiça Eleitoral para doar máscaras e equipamentos de proteção. A produção das máscaras está concentrada na fábrica da Caoa Sherry em Jacareí, onde foi instalada em abril uma máquina importada diretamente da China, com capacidade de fabricar 100 mil máscaras por dia. Segundo a montadora, a iniciativa foi possível a partir da parceria com empresas de outros setores. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito lento no sentido São Paulo. Temos lentidão ainda no quilômetro 208 na pista expressa e também no 219, 208 e 219. O 208 pista expressa, o 219 pista marginal, ambos os pontos aí na altura de Guarulhos, e tem lentidão também ainda no sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 209, aí na pista expressa, todos os pontos por causa do excesso de veículos nesta manhã. A rodovia Ayrton Senna também segue com trânsito lento no sentido capital, agora a lentidão vai do quilômetro 26 até o quilômetro 18, também por conta do excesso de veículos. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto continua com trânsito tranquilo aqui na região do Vale do Paraíba. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, ainda tem trechos bem grandes com tempo nublado, alguns outros pontos com neblina e o motorista, claro, tem que tomar cuidado aí com essa questão da visibilidade. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito fluindo bem, tem tempo nublado, mas tem boa visibilidade, o motorista não enfrenta problemas neste sentido. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também tem trânsito livre, tempo nublado, ainda tem alguns pontos com neblina no trecho de Planalto e no trecho de Serra o motorista tem boa visibilidade. Apenas reforçando aqui que a rodovia dos Tamoios permanece em obras de duplicação e por conta disso tem pare e siga no trecho de Serra. Agora 7h59. Repita. 7h59. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.
8h02. Repita. 8h02. Eloy, vamos às reclamações ouvintes pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Vamos lá, Clemente. A gente estava comentando aqui durante o intervalo a respeito da chuva forte que caiu ontem, né? Aqui em São José dos Campos, também em Jacareí, aqui na região. Alagou tudo Jacareí. Nossa, foi complicado. Todo mundo meteu o pau lá na rede social, impressionante, né? Agora, só tem um detalhe. Esta reclamação do Jefferson, que é nosso ouvinte de Jacareí, chegou ontem pela manhã. Ou seja, é a outra chuva que nem foi tão forte assim. Foi anterior, então. Anterior ainda. Bom, a de ontem não mandou ainda, então. Aliás, é bem anterior. Eu vou explicar aqui. O Jefferson de Jacareí, ele mora na Avenida Alfredo de Moraes, na altura do número 1011, no bairro Terras da Conceição, ao lado do bombeamento do SAI. Aí ele disse que quando chove, né, forma um lago dos dois lados da rua, inclusive ele mandou foto pra gente mostrando a situação. Aliás, eu diria, mandou foto de novo, porque ele já tinha feito essa reclamação na prefeitura em novembro de 2019. Há 12 meses. Ou seja, fez aniversário. E aí ontem ele mandou uma nova foto. É impressionante, tá do mesmo jeito. Parece até agora que é a mesma foto. Imagina com essa chuva que teve ontem. Aí realmente deve ter ficado bem complicado, viu? Aí o Jefferson... Detalhe, esse bairro aí, se não estou errado aqui, Terras da Conceição, é bem em frente ao Rio Paraíba, ali no Rio Abaixo, em Jacareí, sai da Jardim Flórida, em seguida é Terras da Conceição. E é bem em frente ao Rio Paraíba. Então a interligação dali para... Sim, Paraíba, seria fácil, mas é a questão... Se for isso, né? Eu nem sei se pode isso, eu estou falando bobagem aqui por causa do meio ambiente. Mas é água pluvial, né? É água pluvial, a gente não está falando de esgoto. Exatamente. E a questão ali é a rua mesmo, ela tem uma caída para a parte de dentro, né? Então a água fica empoçada, praticamente, com a chuva que deu ontem, devem ter entrado água nas casas, né, das pessoas. E o Jefferson, ele falou pra gente que ele liga no 0800 e a resposta é que os técnicos não passaram nada ainda. Tá aí então a reclamação do Jefferson. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, manda aqui pro nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 8h04. Repita. 8h04. Brasília chamando, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Queria começar com o impeachment do presidente peruano. Né? Imaginem só que ele tem 75% de aprovação do povo peruano. E o Congresso peruano, que o impediu, que o condenou, tem 59% de reprovação do povo peruano. E isso é um ingrediente para as coisas não irem bem por lá. Né? Apenas, não estou desejando nada. Mas o Congresso indo contra a vontade da maioria é estranho. E outra coisa estranha é que ele é acusado de receber propina em 2014, quando era governador de um estado do Sul. Ele se defende dizendo que não tinha propina porque eram contratos da ONU e tal. E eu gostaria de dizer para você o seguinte, se fosse aqui no Brasil, isso seria impossível de acontecer, porque a Constituição brasileira, no artigo 86, parágrafo 4º, diz que o presidente da República não pode ser responsabilizado, vamos ver aqui exatamente o que está escrito, o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, se um presidente aqui no Brasil recebeu propina, foi corrupto no governo de um estado lá atrás, ele pode ser julgado depois que sair da presidência. Durante a presidência, não, porque não se trata de ato ligado ao mandato dele. Apenas para a gente registrar isso. Bom, mas aqui no Brasil o Supremo condenou um senador que já foi governador de Rondônia, já foi líder do MDB no Senado, o senador Valdir Raupp. 7 anos e meio de condenação, também por propina. E foi condenado também a pagar 225 salários mínimos e a uma reparação de 1 milhão e a pena também de ficar 15 anos sem poder exercer cargo público. Eu queria comentar com vocês também, fizeram um barulho danado, porque a Anvisa, numa decisão responsável e técnica, interrompeu os testes
com a vacina chinesa, que o Butantan está fazendo com 10 mil pessoas, porque uma dessas pessoas teria morrido. Né? A Anvisa não fala em morte, fala num advento, numa reação adversa, muito grave. Tem gente dizendo que talvez tenha sido suicídio. Né? Pode ter sido isso, pode ter sido, bateu o carro numa árvore. Vacina não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Tem que investigar. Imagina se a vacina causa uma profunda depressão na pessoa. Imagina se a vacina causa desmaios ou uma paralisação nos membros inferiores ou superiores e a pessoa bateu o carro. Né? Então, qualquer investigador que tenha um mínimo de responsabilidade tem que parar o teste, né? E examinar. Se examinou, comprovou, né? Fez o exame do cadáver, comprovou que a vacina não tem nada a ver com isso, né? Aí continua o teste, sem problema. Né? Houve outros casos aí com testes de vacina que foi interrompido imediatamente na Europa. Né? Então, não tem tentar dizer que é uma coisa política por causa das desavenças entre Dória e Bolsonaro. Não é isso. Uma outra questão que eu queria falar para vocês, né, é o Poder Data, que olha, eu digo para vocês que é a pesquisa em que eu confio no Brasil, uma delas. Né? O Poder Data examinou as pesquisas nos Estados Unidos e viu que em 1/4 dos estados, ou seja, aí em 12, 13 estados, os erros das pesquisas são superiores a 10 pontos percentuais. Não é brincadeira, o erro das pesquisas nos Estados Unidos foi muito grande. Isso que a gente está falando de erro, né? A gente não quero dizer que possa ter sido algo intencional para conduzir o voto do eleitor, que há uma certa tendência de votar como vencedor. Eu vou votar nesse fulano porque não adianta votar no outro porque ele vai perder. Né? Vou votar nesse aí que eu quero ser vencedor também. Vou torcer para esse time porque ele está na frente no campeonato. Né? Então, é mais um dos fatos estranhos dessa eleição americana. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h10. Repita. 8h10. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.